Olá, Rio Taquari sobe, deixa gente desabrigada e causa destruição. Esta e outras informações você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. Uma residência mista foi destruída por um incêndio por volta das 9h30 da manhã desta quarta-feira. Foi na localidade de Picada Cremer, no interior de Forquetinha. O Corpo de Bombeiros de Lajeado foi acionado e controlou as chamas. As causas ainda são desconhecidas. E o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, completa 11 anos. João Pedro Neto traz as informações. Nesta quarta-feira, o Sistema Único da Assistência Social completa 10 anos. Essa política organiza os serviços socioassistenciais no país, dividindo responsabilidades entre União, estados e municípios. Entre os principais serviços nessa área estão o de proteção e prevenção de riscos sociais, por meio do acompanhamento das famílias e também o apoio a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social ou de risco. O CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, é a porta de entrada para esses serviços, mas a rede pública conta com outras estruturas, como abrigos e centros de atendimento à população em situação de rua, além de fazer a gestão e a atualização de informações no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Sistema Único da Assistência Social está presente em quase todos os municípios do país e conta com cerca de 600 mil profissionais atuando na área. De Brasília, João Pedro Neto. O governo de Estrela encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto que cria o zoneamento ambiental e urbanístico das áreas especiais de interesse ambiental em perímetro urbano de Estrela, em áreas consolidadas e com a função ambiental comprometida. A proposta é destinada ao regramento urbanístico e ambiental do uso das APPs dentro do perímetro urbano. O plano traz uma nova perspectiva para a cidade, instalada às margens do Rio Taquari e afluentes, uma vez que vem enfrentando dificuldades para a aprovação de novas edificações após a aprovação do novo Código Florestal, que aconteceu em 2012. Criado por um grupo formado por técnicos das secretarias do Meio Ambiente, Saneamento Básico e do Planejamento e Desenvolvimento Econômico, biólogos, geólogos e membros da sociedade civil, como arquitetos e engenheiros, o plano visa minimizar os impactos ambientais, sem prejudicar o desenvolvimento. Entre as medidas sugeridas estão a construção nestas áreas de prédios com limitação de andares e que possuam seu próprio sistema de coleta e tratamento de água da chuva e dos resíduos produzidos, por exemplo. A iniciativa pioneira do governo de Estrela foi apresentada recentemente ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. O projeto de lei deu entrada na sessão do Legislativo desta segunda-feira lá em Estrela. E a Lei Menino Bernardo proíbe o castigo físico como medida de punição a crianças e adolescentes. Veja na matéria da TV NBR. Essa jovem de 14 anos convive com várias marcas deixadas pela infância turbulenta ao lado da mãe. Algumas são físicas, outras psicológicas. Aos 8 anos de idade, ela era obrigada a tomar conta da irmã mais nova, na época com 3 anos, e fazer faxina na casa. Se o serviço não saísse conforme a mãe esperava, a agressão era certa. Ela saía às 6 horas da manhã para trabalhar, deixava um recado do que eu tinha que fazer, do que eu não tinha. Se eu não fizesse, eu ia apanhar. Aí teve um dia que ela saiu pra rua, começou a beber muito, voltou pra casa e ela começou a me bater sem motivo. Para mudar histórias como essa de violência contra a criança, há um ano entrou em vigor a Lei da Palmada, que garante aos menores o direito de serem educados sem o uso de castigos físicos. A Lei da Palmada é a alteração mais recente no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ela determina que os pais ou responsáveis que baterem em crianças ou sujeitar os menores a tratamento cruel ou degradante devem ser encaminhados a um programa de proteção à família, passar por um tratamento psicológico ou psiquiátrico e ainda levar uma advertência. A lei também afirma que a União, os estados e municípios devem atuar juntos na criação e execução de medidas para coibir o uso de agressão e divulgar maneiras não violentas para educar menores de idade. Ela é muito importante porque ela traz um novo olhar para que toda criança viva sem violência. E nós sabemos que uma criança que cresce sem violência, ela não vai reproduzir, né, essa violência, essa agressão na sua vida infantil, na sua adolescência. Essa psicóloga trabalha há 2 anos em um abrigo para menores vítimas de violência. Ela afirma: bater não é a melhor maneira para se educar um filho e dá dicas aos pais sobre como lidar com os menores. É a conversa, né? Eu ter muita paciência. Se na hora que está acontecendo não está com paciência, sai de perto, respira fundo, né? Depois volta, conversa. Um bom diálogo, a gente consegue muito mais a educação. Existem muito menos traumas, né? Também um bom diálogo. Não adianta gritar, não adianta discutir, não adianta ameaçar. Então, uma boa conversa com essas crianças, a gente consegue muito mais resultados. Mesmo depois das agressões que sofreu da mãe, o sonho da jovem que entrevistamos no início da reportagem é virar modelo e voltar para o interior da Bahia para ajudar a família. Enquanto esse dia não chega, ela pede mais amor na relação entre pais e filhos. Que os pais possam ter paciência com seus filhos, amor, dar carinho, dar tudo que eles precisam. Em reunião realizada na última semana na Prefeitura de Coqueiro Baixo, teve o objetivo de debater os caminhos a serem seguidos pelos agricultores, buscando fortalecer o setor primário no município. Na ocasião, o prefeito Veríssimo Calmo e o secretário da Agricultura, Ventino Soldi, receberam os gerentes regional e adjunto da Emater, o Marcelo Brandoli e o Carlos Lagman. Também participaram do encontro o chefe de gabinete, Gumercindo Zambiase, e o técnico da Prefeitura, Eduardo Salame, além dos extensionistas da Emater, César Burilli e Arthur Eggers. Calmo demonstrou preocupação em relação às dificuldades enfrentadas do setor avícola do município, um dos mais importantes na composição da renda do setor agropecuário, que vem sofrendo com a redução do número de aviários e com o abandono da atividade por parte de alguns agricultores. Durante o encontro, também foram discutidos outros problemas relacionados à cadeia produtiva local, bem como eventuais ações que minimizem os impactos e fortaleçam o trabalho dos agricultores familiares. Temas como a sucessão familiar e a importância da conscientização dos pais em incentivar os filhos, com vistas a possibilitar a eles a sua independência financeira, também foram tratados na reunião em Coqueiro Baixo. E durante as reuniões da mesa diretora e de líderes na manhã desta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, Edson Brum, apresentou alguns dados referentes ao primeiro semestre de 2015. A economia feita pelo Parlamento Gaúcho ultrapassou 5 milhões de reais. Veja com Ana Jara Godoy. O chefe do Legislativo Gaúcho aproveitou a última reunião da mesa diretora e dos líderes de bancada, antes do recesso parlamentar, para apresentar aos deputados um balanço com dados do primeiro semestre do ano. Em comparação ao mesmo período do ano passado, foram economizados mais de 5 milhões de reais. Entre as áreas que tiveram seus custos reduzidos e que contribuíram para esse resultado estão a de publicidade e propaganda, indenização veicular e diárias. Além da economia, o parlamento se destaca pelo trabalho realizado nestes 6 meses. Ao todo, foram promovidos 335 encontros relacionados às comissões parlamentares, entre reuniões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas. No plenário, foram realizadas 64 sessões e 45 grandes expedientes. Das 649 proposições cadastradas, 60 foram apreciadas. E o sistema de leis da Assembleia Legislativa também apresentou dados expressivos. O número de acessos externos registrados por mês foi superior a 70 mil.
E a Defesa Civil auxilia atingidos pela chuva no Rio Grande do Sul. Andréa Martins traz as informações do estado. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atendeu 26 municípios que tiveram ocorrências registradas em função do mau tempo que atinge o estado neste inverno. Na região metropolitana de Porto Alegre, os agentes prestaram assistência aos moradores do bairro São Sebastião, em Esteio, nesta terça-feira. O local foi atingido pela cheia dos arroios Sapucaia e Esteio, desabrigando milhares de pessoas. Como vocês podem ver, né, a situação é bem complicada aqui em Esteio, mas nós da Defesa Civil Estadual, juntamente com a Defesa Civil do município e os outros órgãos, Brigada Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, estamos efetuando um esforço conjunto aí para, em primeiro lugar, fazer o socorro às vítimas. Nós temos que tirar essas pessoas das suas casas, muitas não querem sair, elas querem permanecer nas suas casas porque têm medo que seus pertences sejam furtados, enfim, uma série de problemas que são comuns nesse tipo de ocorrência, né, de cheias. Então, nós estamos primeiramente mobilizando todos esses esforços da sociedade, tanto do governo do estado como do município, para, no primeiro momento, efetuar esse socorro a essas pessoas. Os desabrigados receberam atendimento da Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social, responsável pelo registro do que foi perdido e da entrega de donativos. Com a previsão de chuvas intensas no estado, a Defesa Civil segue realizando o monitoramento das regiões. Nós estamos desde a semana passada, através do SEMAD, nós recebemos alguns alertas de que poderiam acontecer ocorrências de chuva intensa e de vendavais e granizo. Desde então, nós entramos em contato com nossas 9 coordenadorias regionais e solicitamos que eles entrassem em contato com as coordenadorias municipais para que elas agilizassem as informações para as comunidades que provavelmente estivessem em áreas de risco. Para quê? Para que eles pudessem estar cientes da possibilidade desse tipo de ocorrência e de que, se fosse necessária a sua remoção, que eles tivessem protegido seus móveis, tivessem uma muda de roupa para sair com uma mala numa situação de emergência, e também que as prefeituras se mobilizassem na aquisição ou organização na aquisição de lonas e de telhas, que com certeza em algumas regiões nós teríamos chuva de granizo e vendavais fortes. A partir do domingo nós tivemos uma intensidade de chuva até hoje de aproximadamente, em alguns municípios, entre 150 e 200 milímetros de chuva. A previsão de chuva para o estado, numa média, está em 120. Então, em um dia, deu mais do que a média que aconteceria no estado. Acompanhe agora o comentário do advogado e secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Vamos falar hoje sobre um tema bastante pontual, essa questão da orçamento público, né? Então eu vou tentar esclarecer como é elaborado o orçamento, enfim, por que tem recurso, por que não tem, e tentar explicar um pouco para o ouvinte aí como é que funciona essa questão. Na verdade, o orçamento é muito simples. O orçamento ele parte de um princípio que o poder público ele faz um planejamento. E esse planejamento, ele primeiramente tem que considerar a arrecadação do município. Então, por exemplo, em Lajeado, em meados de junho, se encaminha para a Câmara de Vereadores um projeto de lei onde está delimitado as diretrizes orçamentárias, ou seja, a lei de diretriz orçamentária. Então é um cenário inicial de como vai ser o orçamento do ano seguinte. Em setembro, por sua vez, o município é obrigado a encaminhar para a Câmara de Vereadores a LOA, ou seja, Lei do Orçamento Anual. Esta, então, é a lei definitiva que vai disciplinar, então, as ações para o ano seguinte. Então, o orçamento, então, nada mais é que um planejamento. Então, veja a dificuldade de se planejar praticamente um ano antes o que vai acontecer no ano seguinte. Acontece o seguinte, como se planejou, então, uma arrecadação ou recursos que possam entrar no ano seguinte, estes nem sempre acontecem. É o que está, digamos, presenciando a maioria dos municípios do estado e até do país, essa dificuldade orçamentária. Por quê? Porque os municípios, assim como os entes estaduais e federais, não estão arrecadando aquela receita projetada no seu orçamento. Isso causa um impacto direto, então, para o contribuinte, para a população, porque não se pode investir ou continuar alguns investimentos naquela proporção que acontecia.
Então é por isso que às vezes falta recurso e o Estado, digamos o município e também o país tem que fazer cortes no orçamento para adequar então o seu planejamento. Isso impacta na falta então de recursos para algumas áreas. E o gestor público tem uma dificuldade porque ele precisa ao mesmo tempo dar um retorno para a população, atendendo aquelas demandas e fechar o seu orçamento. O gestor público, então, ele é obrigado, ao final do exercício, fechar o orçamento. Então, sempre ocorre, então, ajustes no ano seguinte para poder adequar. Então, alguns municípios, dependendo do porte, enfrentam maior ou menor dificuldade. Por quê? Ou porque não arrecadam impostos local, no município, né? Então, arrecadação própria, ou porque não ocorrem alguns repasses dos outros entes, no caso estadual e federal. Era isso por hoje. Os alagamentos em diversas ruas da cidade, na parte baixa de Lajeado, causaram interrupções no trânsito. Agentes do Departamento de Trânsito isolaram 5 pontos. De acordo com o coordenador Euclides Rodrigues, foram interditadas as ruas Décio Martins Costa, no bairro Hidráulica, Arnoldo Uri, no bairro Jardim do Cedro, João Pessoa, também no Hidráulica, e Santos Filho e Reinoldo Hessel, na altura do Valão, no centro de Lajeado. As rotas dos ônibus que passam pelo centro foram alteradas, porque a água chegou à rua João Abbott, na altura do Parque dos Dique, e ficou submerso já no início da tarde. A Defesa Civil de Lajeado iniciou nesta manhã a retirada das famílias de pontos de alagamentos nos bairros Hidráulica e também no centro. A estimativa da Defesa Civil é de que o nível do rio chegue a 22 metros. Às 17 horas foi registrado 21 metros e 17 no Porto de Estrela. As cidades de Estrela, Imigrante, Colinas, Cruzeiro do Sul, Bom Retiro do Sul, Taquari também enfrentam problemas por causa da chuva. Daqui a pouco, na previsão do tempo, você fica sabendo se esta chuva continua ou se dará uma trégua ao Rio Grande do Sul. E o Departamento de Trânsito de Lajeado comunica que a cobrança do estacionamento rotativo pela Estacione continua, especialmente na rua Júlio Maia, onde, no entroncamento com a Avenida Décio Martins Costa, houve avanço do Rio Taquari. O coordenador de trânsito, Euclides Rodrigues, afirma que há necessidade dessa cobrança devido ao grande fluxo de veículos e a necessidade da rotatividade na área azul. A dúvida partiu da comunidade. Diversas pessoas telefonaram para a prefeitura para tirar essa dúvida. 2 terminais de autoatendimento apresentaram problemas hoje. O da rua Júlio de Castilhos, em frente ao Cine, e o da Bento Gonçalves com a Júlio Maia. A empresa responsável pela manutenção dos terminais já realizou o conserto. E foi registrada a possibilidade da cheia já nas primeiras horas desta quarta-feira. Foi quando o governo de Lajeado, através da Defesa Civil, imediatamente colocou o plano de contingência em ação, acolhendo famílias atingidas no Parque do Imigrante. Todas as secretarias estão de prontidão, inclusive a do Meio Ambiente, que através do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores, está recebendo animais. Conforme a coordenadora do centro, Eléa Wessel, até o meio-dia, 7 cães pertencentes às famílias acolhidas estão recebendo cuidados. Além de abrigo e alimento, os animais são cadastrados, higienizados e têm a saúde avaliada por veterinário da prefeitura. Outra ação é a chipagem dos animais. Os cães estão sendo abrigados no pavilhão aberto, onde normalmente ocorrem as exposições de animais em eventos realizados no Parque do Imigrante. O trabalho é executado pelo centro em parceria com as associações de proteção dos animais. A necessidade, no momento, segundo Eléa, é por casinhas, correntes e coleiras. E o fórum debate a importância do controle social sobre a destinação dos impostos. Veja como Thaisa Borges.
O Fórum de Cidadania e Educação Fiscal foi realizado nesta terça-feira no Teatro Dante Baroni, na Assembleia Legislativa, com o objetivo de ampliar os conceitos sobre a importância do imposto e do controle social na destinação do que é arrecadado. O evento reuniu coordenadores regionais de educação, servidores públicos, gestores municipais e estudantes. O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, e o secretário adjunto da Educação, Luiz Antônio Alcoba, marcaram presença na abertura do fórum. A importância está exatamente na conscientização do que é isso, do que significa e a possibilidade e a potencialidade que tem o próprio tributo de fazer justiça social, quer dizer, criar condições para aquele que socialmente não tenha uma condição tão facilitada quanto outros, possa ser, de certa forma, amparado pelo Estado, fruto dos tributos arrecadados. Isabelle está no 2º ano do ensino médio e participou do fórum. Foi proposto pela escola e eu achei muito interessante porque é coisa de fórum e tem a ver com o que eu quero fazer no futuro. E também eu acho importante em relação à coisa fiscal para os jovens saberem também. O evento marcou também a formalização das atividades do Grupo de Educação Fiscal Estadual, que reúne representantes das Secretarias da Fazenda e da Educação. A proposta do trabalho a ser desenvolvido pelo grupo é aumentar as ações de cidadania fiscal ao longo do 2º semestre deste ano. Em solenidade a ser realizada no Salão Nobre da Prefeitura, no próximo dia 21, o governo de Estrela vai autorizar o início das obras de revitalização do entorno da escadaria de acesso ao rio Taquari, localizada na rua Arnaldo José Dil, junto ao antigo complexo da Polar. O ato está marcado para as 4 da tarde. Esta é a 2ª etapa do projeto e será executada pela construtora Schmitz Limitada, vencedora do processo de licitação. O governo municipal vai investir R$ 142 mil na obra. O espaço a ser trabalhado é em 2.956 metros quadrados. A revitalização do entorno consiste na reconstituição de parte de um prédio onde serão instalados sanitários e local para informações turísticas, além da construção de quiosque para alimentação e um deck em estrutura de concreto e piso em madeira. Será executado também um projeto paisagístico com a implantação de caminhos para a circulação de visitantes, recuperação de vegetação e espaço para brinquedos para as crianças. A primeira etapa da revitalização da escadaria foi inaugurada no dia 21 de março deste ano. Inaugurada em 1924, tinha como objetivo dar acesso aos vapores. Por ela, pessoas e mercadorias desciam e eram transportadas para Porto Alegre ou municípios das cercanias. A escadaria foi desativada em 1974 e em 2014 o governo de Estrela deu início à sua revitalização, o que transformou o local em um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. E mais de 823 mil cisternas foram entregues pelo governo federal desde 2011. Quem traz as informações é Luana Karen. Desde 2011, foram entregues mais de 823 mil cisternas para famílias que vivem em regiões afetadas pela seca no país. Cada reservatório tem capacidade para 16 mil litros de água. Com isso, é possível que até 5 pessoas possam ter água para beber e cozinhar por 8 meses. O governo federal também já entregou cerca de 125 mil reservatórios que abastecem os agricultores familiares mais pobres do semiárido. As cisternas têm capacidade para 52 mil litros de água, armazenadas no período da chuva, para ajudar os agricultores familiares de baixa renda a continuar produzindo, mesmo na época da estiagem. De Brasília, Luana Karen. Na segunda-feira, o deputado estadual Adão Vilaverde se reuniu no Rio de Janeiro com o diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento, José Henrique Paim, para reforçar a solicitação da retomada das obras na TQ 150, mais conhecida como Estrada de Aterrados. A demanda histórica da região do Vale foi pleiteada em parceria com o prefeito de Taquari, Emanuel Hassen de Jesus, o Maneco. O trajeto de 7,22 quilômetros ligará o acesso municipal de Taquari, no entroncamento com a RSC 287, à cidade de Paverama, na BR-386, em Tabaí. E foi divulgada a lista das cidades que devem receber canais de TV e rádio educativas. Veja com Paulo La Salve.
São 2 planos nacionais, um para rádios comunitárias públicas, que vão ser implantadas em 699 municípios do país, sendo que em mais de 70% dessas cidades não existem esses meios de comunicação. E outro plano para rádios e TVs educativas estatais, que vão ser criadas em 235 municípios brasileiros, sendo 22 meios de comunicação educativos no Centro-Oeste, 99 no Nordeste, 52 na região Norte, 42 no Sudeste e 20 no Sul do país. Nós estamos lançando um plano nacional de outorga de rádios comunitárias e, ao mesmo tempo, lançando um plano nacional de rádios e TVs educativas. Significa, estes planos concretizados, o atendimento de mais de 900 municípios que serão beneficiados com rádios comunitárias e com rádios e TVs educativas. Para a implantação de rádios e TVs no país, é necessária a autorização do governo. Isso ocorre por meio da concessão do serviço de radiodifusão por um determinado período. Mas, para simplificar esse processo, foram anunciadas mudanças nas regras. Para rádios comunitárias, foram reduzidos de 33 para 7 o número de documentos exigidos para dar entrada no pedido. Já para rádios e TVs educativas, os documentos caíram de 18 para 5. Atualmente, existem 54 mil solicitações de abertura de rádios e TVs em análise pelo Ministério das Comunicações. Com a redução no número de documentos exigidos, é esperado que os pedidos que não são aceitos diminuam. Hoje, 80% deles são negados. A expectativa é que essa quantidade caia para 20%. Nós temos outras medidas que estão sendo adotadas no âmbito de ministérios, como da educação, em breve da cultura, da saúde, que vai fazer com que a gente tenha, de fato, aquilo que está previsto no artigo 221 da Constituição Federal do Brasil, que é um sistema de comunicação que reproduza, que torne público a nossa diversidade cultural, artística e científica. A lista dos candidatos classificados para a primeira turma do concurso de odontologia da Univates já pode ser conferida no site informativo.com.br. O processo seletivo ocorreu por meio da utilização das notas obtidas nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As matrículas dos classificados devem ser realizadas de modo presencial no setor de atendimento ao aluno, na sala 402 do prédio 3, nesta quinta e sexta-feira, pela manhã das 8 às 11h30 e à tarde da 1 até às 9 horas da noite. Também no sábado, dia 18, das 8 às 11 da manhã. A documentação para a matrícula pode ser conferida no edital do processo seletivo, também disponível no site univates.br/vestibular. As aulas da primeira turma devem iniciar no dia 27 de julho. Informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 707 0809 ou pelo e-mail vestibular@univates.br. E o governo cria um fundo para compensar os estados das perdas com a arrecadação do ICMS. João Pedro Neto traz as informações. O Fundo de Auxílio para a Convergência das Alíquotas do ICMS, o imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias, vai apoiar financeiramente estados e o Distrito Federal que tiverem perda de arrecadação por conta da redução das alíquotas do ICMS. O governo federal trabalha pela convergência gradual das taxas do ICMS em todo o país e o auxílio deverá valer por um período de 8 anos a partir dessa convergência. O repasse financeiro não poderá ultrapassar R$1 bilhão por ano e 25% dos recursos destinados aos estados devem ser repassados aos municípios. Já o Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura vai ter o papel de financiar projetos aprovados pelos gestores a partir de 2017 nos estados e no Distrito Federal. A ideia é que esse instrumento ajude a reduzir desigualdades regionais e contribua para a melhoria da infraestrutura no país. A maior parte do dinheiro para esses fundos vai vir de multas de regularização aplicadas a recursos brasileiros não declarados no exterior, o que ainda depende de definição por lei. A medida provisória que institui os dois fundos, que vão ser operados pela Caixa Econômica Federal, foi publicada no Diário Oficial da União e passou a valer hoje.
Mas para virar lei, a medida precisa ser analisada pelos parlamentares no Congresso Nacional e aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado num prazo de 60 dias. O grupo inclusivo, que se reúne semanalmente no Centro de Referência de Assistência Social, Luz do Sol, recebeu estudantes dos cursos de enfermagem e odontologia da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, acompanhados da professora Núbia, responsável pela disciplina de Intervenções de Educação em Saúde. Durante a atividade, que faz parte dessas horas práticas da cadeira, a turma deu orientações de higiene bucal e ainda presenteou os participantes com um kit contendo escova de dentes, fio dental e creme dental. E o governo federal está à procura de parceiros privados para os investimentos em logística. Veja com Paulo Acrísio. 8 meses depois do lançamento da primeira etapa do Programa de Concessão dos Portos, o Tribunal de Contas da União ainda não havia dado sinal verde para a iniciativa do governo federal. Por esse motivo, o senador Wellington Fagundes solicitou uma audiência pública. Ao longo do processo em que os estudos vão sendo elaborados e são submetidos à audiência pública, o representante do TCU explicou que a demora ocorreu porque foram necessários estudos relativos às tarifas aplicadas nas concessões. O ministro-chefe da Secretaria dos Portos da Presidência da República apresentou um balanço das atividades no setor e fez uma previsão dos investimentos da segunda etapa, 37,4 bilhões de reais. Nós temos provocados na CEP, na ANTAC, 63 novos TUPs, que são os terminais de uso privado. Isto mostra o aquecimento do setor portuário neste momento. Os desafios são muito grandes, estruturação, e está provado que o mercado quer investir. Agora a gente precisa exatamente destravar, facilitar. O mercado mundial está ávido pelos nossos produtos. E a gente vê que a dificuldade para o produto chegar, o custo principalmente da nossa logística e a deficiência dessa logística. A Mini-Miss RS Globo 2015, Beatriz Vargas Faleiro, de 5 anos, representará o estado na final da Mini-Miss Brasil Universo 2015, a versão Disney Paris. O concurso acontecerá de 16 a 20 de julho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e contará com a participação de 100 candidatas divididas em 5 categorias. A vencedora terá o direito de representar o Brasil no Miss Universo Infantil em abril de 2016, na versão Disney Paris. E na manhã da última sexta-feira, os alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Crescendo Feliz, em Roca Salles, realizaram as apresentações artísticas alusivas ao dia de São João, fazendo a alegria da criançada. No turno da tarde, os pequenos puderam se deliciar com um lanche coletivo oferecido pela escola. O prefeito Nélio José Voaden e a supervisora de ensino, Ivanete Hirtal, participaram da festa, que sem dúvidas emocionou a todos pelo empenho e alegria com que as crianças desenvolviam as suas apresentações. A Escola Municipal de Educação Infantil Crescendo Feliz atende cerca de 130 crianças em ambos os turnos. E agora a pergunta que não quer calar: vai continuar chovendo ou vai parar? Quem traz as informações da previsão do tempo é o jornalista Rodrigo Nascimento. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta quinta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E na faixa centro do Rio Grande do Sul, onde está o Vale do Taquari, a previsão, ou melhor, a tendência é de tempo estável nesta quinta-feira. Quer dizer que deve parar a chuva e o sol aparece entre nuvens em todos os municípios da região centro. Isso inclui o nosso Vale do Taquari. As temperaturas não mudam muito. Deu uma baixadinha nessa quarta-feira e elas seguem assim durante quinta, sem muitas alterações. Podem ocorrer ainda alguns períodos de maior nebulosidade, mas a meteorologia garante que não deve chover nesta quinta-feira. Vamos ver se eles acertam. O pessoal não está acertando o papo com São Pedro nos últimos dias. Vamos ver então como ficam as temperaturas aqui nos nossos municípios. Em Lajeado, a quinta-feira amanhece com sol entre nuvens. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima alcança os 18 graus à tarde.
Na cidade de Imigrante, o dia também começa com sol, mas vai alternando entre sol e nuvens durante todo o dia. A quinta-feira terá mínima de 10 graus e máxima de 16 graus, um pouquinho mais frio em Imigrante. Nós vamos ficando por aqui e voltamos na próxima edição do programa, sempre na sua companhia, é claro. Até lá! Obrigado, Rodrigo. E conforme se aproxima o Dia do Colono e do Motorista, celebrado no dia 25 de julho, diversos municípios do Vale do Taquari programam atividades para marcar a data. No próximo domingo, em Relvado, o festejo iniciam às 10 horas da manhã no Salão Paroquial da sede. Na ocasião, haverá homenagem aos colonos e motoristas, missa, almoço, sorteio de brindes e baile. Em Estrela, o tradicional evento ocorre no dia 25 de julho, no Centro Comunitário Cristo Rei, a partir das 8 horas da manhã. São esperadas cerca de 800 pessoas para o encontro, que contará com desfile de carros alegóricos organizado pelas comunidades rurais. Em Arroio do Meio, o evento terá temática especial, o segundo encontro de jovens empreendedores rurais e 50 anos da Emater. Será realizado no CTG Querência de Arroio do Meio, a partir das 9 horas do dia 25 de julho. A festividade será dividida em 2 etapas, do início até às 11 horas. O evento será especialmente destinado aos jovens rurais, com apresentação de experiências, troca de ideias e sugestões para a realização de um programa municipal para apoio à juventude rural. Após, ocorre a homenagem aos 50 anos de serviços da Emater. Ainda no dia 25 de julho, em Colinas, a programação inicia às 9h30 da manhã no Salão da Comunidade de Linha Leopoldina. O evento contará com homenagem e bênção a agricultores e motoristas, com desfile de máquinas e equipamentos no almoço comemorativo. No dia 26 de julho, será a vez de Taquari realizar a sua atividade. O encontro inicia às 10h30 da manhã no Salão da Comunidade de Amoras. São aguardados cerca de 500 participantes para o encontro, que contará com missa, almoço, baile e jogos. Em Lajeado, a programação é organizada pela comunidade de São Cristóvão. No domingo será feita carreata, bênção e programação durante todo o dia. Os eventos são organizados também em parceria com a Emater, Prefeitura, Secretaria, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Conselhos de Desenvolvimento Rural, paróquias, associações ligadas ao setor e Clube de Mães. Mais informações podem ser obtidas nos escritórios da Emater ou no site emater.te.br no link Calendário de Eventos. E este foi o Redação Informativo desta quarta-feira, 15 de julho. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta quinta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.